Boa noite. Olá, queridos. Hoje é dia de Tabata Neder, a minha querida amiga Tabata Neder, que, por sua vez, roubou meu coração. A última live com ela foi demais e eu vou ver cadê ela. Cadê você, Tabata? Olha aí, ela chegou. Tchau, 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 Cheguei. tchau. Ai, tô bem. Então deixa eu ver se eu tô Não, contada não, dá aqui. mais teto, dá mais teto. Quero ver mais você. Sua cabeça. Calma, calma. Levanta, Vê se levanta a melhorou. câmera Tá bom sim? para te dar mais teto. Peraí. Peraí que eu levanto. Eu Vê se assim melhor. menos teto. Melhorou? Tá ótimo. Boa Que bom. noite. Ótima noite, amigo. Você tá bem? Travamos? Que isso? O Círio. Nossa, e você é tão bom ator que eu achei que travou mesmo. Hoje eu fiz um post assim, o silêncio, o Agora. barulho, o Ah, barulho, o barulho que as pessoas têm feito, o barulho, pouco barulho que se tem feito com relação às coisas importantes, me preocupa menos do que o silêncio de certas pessoas que se recusam a tocar em certos assuntos incômodos e rever suas posições. Esse silêncio é o silêncio que me magoa e que me preocupa. Queria começar a nossa live de hoje. Ai, amigo, que frase intensa. Até você mencionar sobre o silêncio de alguns e a fala exacerbada de outros, né? Então, tem o caminho do meio aí. O que eu percebo que falar cannabis e maconha já é um assunto difícil de conversa, indiferente a ser público. Quando a gente entra nessa relação do lugar de fala pública ainda, a pessoa tem que tomar uma posição, e que hoje não é só uma posição, usuário sai do armário, já é uma posição também política, né? A gente pode considerar. E então fica um pouco mais complicado para bradar. Eu concordo com você que o silêncio incomoda, mas incomoda também um falatório exacerbado que não necessariamente representa um argumento crível, um argumento que realmente fortaleça a discussão, muito pelo contrário, né? Então, falar por falar, ou falar besteira também, ou, repito, críticas exacerbadas, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Eu acredito que também não chega lá, sabe? Tem um aspecto de equilíbrio e de discussão não violenta, de argumentação válida para todos os agentes envolvidos aí nesse processo de regulamentação, mas sem deixar de lado os maiores interessados, né, que são os convivas, os pacientes, os usuários, e não necessariamente quem vai fornecer o acesso ou o produto ou a maconha mesmo para as pessoas, né? É quem vai usar. Então, muitas vezes essa fala não está direcionada ou partindo de quem usa e de quem vai usar. Acaba partindo mais de quem comanda o cenário em relação a commodity ou negócio ou vaidade política até, né? Infelizmente. Pois é. Aí, eu, como exacerbado, emocionalmente burro, entendeu? Eu fico indignado, às vezes, como
as coisas começam, né? Por onde as coisas começam. Eu fico pensando que as coisas deveriam começar, como tudo, assim, pelo primeiro degrau, depois o segundo degrau, e um degrau depois do outro. E quando eu vejo a coisa começando pelo segundo andar, direto, sem ter em vista o alicerce, o primeiro andar, a construção, a educação, isso me dá uma preocupação, porque você vê, hoje foi um dia super especial e super perigoso e importante na vida de todos os brasileiros, os maconheiros e os não maconheiros, porque, bem ou mal, todo mundo tem que comer. E hoje foi tomada uma medida no Congresso Nacional pela bancada ruralista, pela bancada do agronegócio, pela bancada dos laboratórios e da indústria de veneno mundial, que vai colocar veneno na nossa comida. E, para isso, rapidamente, o Ricardo Barros, não, são moléculas novas, nós precisamos nos aprimorar e tal. Mas, porra, bicho, está na cara que os caras estão no bolso desse lobby das empresas, na bancada rural, enfim, do agronegócio. E aí, cara, nós todos vamos ser envenenados, porque não dá para fugir de comprar sua comida no supermercado. Quer dizer, até dá para fugir, mas alguns poucos privilegiados vão poder fazer isso. E comprar uma comida orgânica, sem agrotóxico, que agora eles querem chamar de defensivos. Eles querem até mudar o nome do veneno. De agrotóxico para pesticida. Defensivos. Hoje ele falou defensivos, falou para o Molon, defensivos. Desculpa a boca rotice, mas defensivos teu cu, entendeu? Não precisa falar palavras de baixo calão, Ri, por favor. Defensivo o ânus, então, vai. Defensivo os locais que ninguém quer alcançar quando estão sujos. Eu entendo o que você quer dizer. Defensivo é o negócio que se preocupa tanto. Mas, vamos lá. A gente, para legalizar um remédio, né, a gente tem uma luta, a gente tem que lutar com facadas e a gente, às vezes, tem que batalhar contra pessoas que estão do nosso, supostamente deveriam estar do nosso lado, apoiando o movimento de legalização de baixo para cima, né? Apoiando a legalização que parta do desencarceramento, da reparação histórica e social dessas pessoas que sofreram e resistiram durante séculos plantando. Desde 1831 que essas pessoas aqui no Brasil estão resistindo, desde a lei do Pito do Pango. Mas aí, para isso, é uma dificuldade. Já as farmácias de manipulação, hoje, todo feliz, aquele site de médicos lá, as farmácias de manipulação conseguiram um habeas corpus para uma permissão para manipular maconha. Olha que progresso. E aí eu fui lá e falei, enquanto isso, preto e pobre está tomando porrada e está lavando as ruas com o sangue deles. Não é isso? É difícil não ficar emocionalmente indignado e, enfim, revoltado até, eu fico também com revolta, com até faíscas espelhadas de raiva e ódio, com essa indignação, porque realmente paz e felicidade para todo mundo já rola, porque tem abrigo e comida para todos que estão na Terra, tem fato isso, né? O lance é que a gente
Travou. Sou eu? Não. Espera aí, pessoal. Deu uma travadinha. Enquanto isso, vai avisando as pessoas aí, mete o dedo no coraçãozinho, mete o dedo para as pessoas saberem que está tendo essa live. Eu sou um asno cibernético, mas não é culpa minha. Minha internet está legal. Tua internet está legal, amor? Ela saiu e vou pedir para ela voltar de novo, porque a conversa estava muito boa. E voltei. Eita, agora sim. Eu também sou um pouco de ignorância cibernética, então, juntos, a nossa ignorância ela fica dobrada, né? Pode ser que dessas tretas aí, tá? Mas Mas eu nos vou e conceitos volto. matemáticos, menos com menos dá mais. Ah, pronto. Mas eu volto. E também, puxa, eu tô no interior e você aí também no mato. Pode ser que a nossa conexão deu essas variações, né? A gente segura. Mas retomando lá o que eu tava falando, o que eu acredito que tem muito a ver, sim, com valores que nascem na força individual e que passam ao coletivo de um jeito desmensurado como vai hoje. Então, tudo nasce mesmo ao que é o sentido de felicidade para cada um. E esse sentido de felicidade, de caminhar na Terra, está fato deturpado. Né? Então, a relação do que é sucesso para cada pessoa fica muito diferente, é muito relativo. E quando a gente entende que o sucesso tem a ver com acúmulo, com ganância, com vaidade, realmente o que seria considerado bom para todos e para o coletivo não orna com essa relação do individual. Então, pessoas que alcançam o que é o poder externo, vai grana, ou beleza, ou é branco, né? Ou uma força política, realmente acabam utilizando isso para o que é o extrapolar do ego. Né, para o que é realmente até fortalecer a relação do poder externo. Então, quando a gente pensa isso, e foi ótimo você comentar sobre esse abuso aí dos últimos 2 anos, e o que foram mais de 40 agrotóxicos liberados de uma maneira até voltando atrás o trampo que a gente tinha feito nos últimos 10 anos, de coisas que já haviam sido eliminadas e controladas, foi um voltar atrás grandioso mesmo, e que tudo a ver com essa relação do ego capengo na energia vil, extrapolando para o coletivo, porque como alguém que está lá para representar os direitos do coletivo, né, pela gente, assim, tem o dever de olhar por tudo isso e olha por si mesmo. Porque vai olhar por si mesmo. E essa relação commodity até acaba mais desmensurada ainda pelo jeito que a gente tem de contabilizar a economia. Do que é o produto nacional bruto, do que é o produto interno bruto, e que acaba fazendo uma conta errada e capenga, fato, que hoje os novos economistas entendem muito bem isso, mas que é o que pauta. Então, muitas vezes a quantidade ou a força da soja ou de qualquer outro commodity está muito mais vinculado ao número produzido para essa leitura do produto interno bruto ou do produto nacional bruto e que acaba vinculando a riqueza ainda para esse 1% do mundo, para poucas pessoas mesmo, e não dá cabo do que é essa economia do amor, como diz a Hazel Henderson, que é uma economista que eu gosto muito. Você está falando de economia, peraí, não é um contrassenso, de repente, a gente colocar os agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro e depois queremos exportar os nossos alimentos para as pessoas que proibiram esses agrotóxicos? Perfeito. Não é um Perfeito. contrassenso colocar. Quer dizer, isso não é um contrassenso, porque você vê na política do Bolsonaro exatamente isso. Ele é especialista em morte, né? Esse foi o que ele fez durante a vacina, isso é o que ele faz na terra dos índios, isso aqui. Essa é a política. Mas é um contrassenso isso
envenenar os próprios brasileiros, entendeu? Sim, é um enorme contrassenso a quem se dispõe a estar lá em prol do que é direito e dever através do coletivo. Quem está lá para dar vazão ao que é o ego e ao individual, a enriquecer mais, a ter mais poder, a, sei lá o que essas pessoas querem, o fato não é tão surpreendente assim, muito pelo contrário. Né? Porque o que a gente tem nos últimos tempos, né, do golpe para frente, tem a ver exatamente com isso, com pessoas que chegaram ali não de verdade para essa, sei lá, felicidade coletiva, para a gente organizar o acordo que seja bom para todo mundo. Muito pelo contrário, as pessoas estão lá realmente para esse enriquecimento, para o que é o umbigo do universo, é o próprio umbigo, né? Como diz numa música aí do Karnak. Eu acredito mesmo que ali não existe nenhuma noção do que é política pública e administração coletiva e o que a pessoa se dedica a estar ali. Tem mais a ver com carreira, profissão e com enriquecimento mesmo, né? Então, se a gente entende, é muito interessante até pensar o que é o lobby e os números acima dessa relação coletiva de bem-estar e de viver bem, né? Eu sou inocente de uma maneira organizada, mas sou muito esperançosa. Então, vejo como uma última lufada de desespero para conquistar o que precisa conquistar antes de verdade a geral não deixa mais. Porque eu percebo que chegou um momento no planeta Terra que a galera não deixa mais. Por mais que exista o silêncio, e eu concordo com você, ainda existe mesmo, e também por causa de medo, não só por causa de condicionamento, né, ou hipnose até, mas muito por causa de medo, de alguma maneira essa organização começa a se fortalecer e a ter uma força diferente do que, sei lá, 15, 20 anos atrás. Muitas vezes, essas situações como as de hoje passavam, na situação dos agrotóxicos, né? Ninguém nem sabia, ninguém nem entendia, né? Que é o que eu chamo de elitismo da sabedoria. A gente não sabe das coisas, não procura saber e ficou numa aceitação forte do que dizem pra gente, pronto, acabou. Acredito que isso foi diminuindo muito depois da conquista do mundo imaterial através da internet e o que é o compartilhar de informação, conhecimento e sabedoria, né? Mas ainda tem um montão para a gente correr atrás, um montão mesmo. E até é importante, muito do que você falou, dá várias vertentes de conversa, né? Mas isso, por exemplo, trocar o nome de agrotóxico para defensivo, ou o que é essa diferença mesmo do canabidiol ou canabinol para o que é a cannabis, para o que é a maconha, e essa diferenciação boboca e parca e rasa para realmente direcionar a regulamentação para o que é esse estado de enriquecimento ilícito de poucos, para o que é a fortificação até da guerra às drogas, para firmar cada vez mais o classicismo, Mais o racismo, né? o racismo. Essa lei é negacionista, esse PL aí é negacionista porque nega a importância do autocultivo e da legalização e da descriminalização nas mortes pelas guerras às drogas, quer dizer, não tem nada a ver com saúde, né? É racista porque atinge diretamente, é uma guerra a pessoas mais vulneráveis que são os pretos e os pobres, brancos também, pobres. É uma questão clara, né? É uma questão clara. E não se começa por aí, se começa por falar assim, não, a partir de agora os médicos podem receitar o cannabis medicinal. O relator do tal PL disse claramente, quem quer fumar um baseado que vá na biqueira e compre do comércio ilegal. Entendeu? Informações, e acaba fazendo essa fusão errônea de informações que acaba
fortalecendo que essa excludência, né, do que seria recreativo ou medicinal. Então, quem é o maconheiro continua pária, vai na biqueira buscar maconha, e aí, então quem é medicinal precisa dessa regulamentação, e que agora até contempla o cultivo no Brasil. Eu entendo você dizer que não atende. E disse isso para você na nossa última conversa, né? E né? Fala de novo, porque deu uma boa cortada aí. Onde a gente parou? Do que eu acredito que não atende, né? Onde a PL não atende, o PL não atende. O fato, eu paciente, eu Tabata, indiferente a ONG, a Nagual, né, a Road, o que quer que seja, não atende como paciente porque eu não poderia plantar, eu Tabata, e é o que desde sempre eu quis fazer por mim, já não me atenderia. Eu, na juntada de pessoas, como a gente comentou, né, com uma intenção comum, que é de plantar e ter o acesso ao canabinoide, também não atende. Porque eu já não poderia fazer exatamente como eu faço hoje. Então, assim como você, eu também questiono. E eu questiono, mas não com um questionamento desvalidando. Eu questiono de uma forma até de elevar o que já existe. Porque o meu questionamento, tá, vou dar um exemplo, Ri. Eu já tenho salvo-conduto. E o que está escrito lá para mim, não tem projeto de lei que passa por cima. Então, essa relação do que quem já fez antes e foi e fortaleceu o que. Eu não sei muito bem no juridiquês como falaria isso, mas o que já seria uma autorização prévia, uma jurisprudência, um caminho que já foi aberto, meio que impede o que não é válido no depois, por mais que o projeto passe. Então, eu sinto muito mais forte a gente, claro, criticar, tentar trazer à tona o que não vale no projeto de lei, tentar É óbvio que eu não vou ter um cultivo numa associação que eu preciso ter, sei lá, identificação de retina e de digital para entrar na parada. Eu faço outdoor, caramba. Você nem sabe, não orna muito. Até para o que é o processamento, né? A gente retirar a forma farmacêutica, não tá muito do que já vem fazendo. E esse é o fato. Já tem um monte de gente fazendo. Pessoa física e pessoa jurídica. Não ligar a Lé com CRE e deixar isso à disposição para o que vai acontecer, como você disse, o degrau de alicerce firmado, e esse degrau é de quem já está fazendo, e aí dentro dessa conversa eu posso te dar 1000 exemplos. Eu vou te dar um, pessoal. Então, ok, consigo salvo-conduto. E agora, cara pálida? Agora a coisa continua, né? O desafio vem para o Alvará, por exemplo. E como que a Anvisa fiscaliza ou não? O que é um espaço de fornecimento através de boas práticas de manipulação? Né? E não tem viés dentro da Anvisa que atenda. A Anvisa me perguntou o que faz e como faz. E vamos juntos entender isso, então. Porque para qualquer estabelecimento onde existe manipulação, não importa se é comida, se é cosmético, se é farmácia de manipulação, se é restaurante, se é aqui a ONG, se é a Pfizer, existe um processo a seguir de boas práticas para isso. E... Existe um processo de um método de boas práticas, claro, existe. E tem que ser o melhor possível para cada um, entendeu? Se for um coletivo, que seja uma coisa o melhor possível, com azulejo na parede, tudo limpinho, e, entendeu? Esterilizado da melhor forma. Mas é o seguinte, quando isso começou, eu vou contar um pouco de história para você. Quando isso começou, assim, a Fiocruz, que, aliás, escreveu um excelente relatório de quantas pessoas têm usado a maconha nesses últimos tempos, excelente relatório. E a Fiocruz não sabia nada. A gente levava planta para a Fiocruz, entendeu? Porque eles não tinham planta. Nós, os cultivadores, Pedro Zaruri, entendeu? A Guete, entendeu? O Nemer, a gente levava para eles estudarem, para eles. A gente
levou, a gente conseguiu fazer uma como é que chama? Aquele negócio de vaquinha coletiva para comprar lá um negócio para fazer aquele exame, análise, né? Como espectrômetro, cromatógrafo. Enfim, nós, os camaradas que eram contra a lei, entendeu? Ensinamos para eles como é que, é assim, vem por aqui, faz assim, faz assado. E agora, nós que fomos lá e tal, fizemos essa coisa toda, o próprio Cassiano, que fez também, entendeu? Nós somos párias, entendeu? Perfeito, Ri. Não dá para Perfeito, Ri. entender isso. Não dá para entender. E é uma discussão deliciosa até de cruzar com o que foi o início da nossa conversa, o que é comida. E é o mesmo guarda-chuva, né? A Anvisa é o mesmo guarda-chuva para tudo que a gente vai botar para dentro. Seja no cosmético, seja na comida, seja no medicamento. A Anvisa é o guarda-chuva para isso. Quando a gente entende que essa treta acontece em todos os aspectos, e agora para maconha maior ainda, por quê? Pelo menos em relação à comida, existe um parâmetro já considerado desse alicerce da construção das escadas. E mesmo assim é capengo. Porque se você tem uma produção artesanal, eu posso te dar vários exemplos, tá? Mas o que é a fitoterapia, a produção artesanal, por exemplo, frente à lei, muitas vezes não aceita a produção, a manipulação e a comercialização debaixo do mesmo guarda-chuva. Tem que ser tudo separado. Você não pode. Agora, a ONG já não é. A própria fitoterapia no Brasil é lotada de treta, Ri. Lotada de treta mesmo. Do que de verdade você pode. E se é fitoterapia assim, usualmente, a empresa que faz o cultivo é quem faz as primeiras etapas de processo. Mas você tem uma diferenciação muito grande para o que é a matéria-prima vegetal in natura, totalmente diferente para o que são os processos de extração, e dependendo do processo de extração, você tem que ir aumentando essa treta do que é azulejo chão-teto, isso e aquilo, procedimento operacional padrão, e assim vai, e assim Muito vai. interessante isso que você está falando. Inclusive, hoje mesmo, me procurou um camarada que é fisioterapeuta e que estava questionando a Sociedade de Fisioterapia do Brasil, a entidade, qual é a posição com relação a isso, porque já está provado que passar uma pomada enquanto faz uma determinada movimentação vai ajudar e papapá. E até hoje não foram respondidos. Até hoje ninguém falou nada para eles. Quer dizer, o camarada já faz, ele já planta, já faz o creme, já usa na massagem e tal, já viu que está legal. Agora, se bater a polícia na casa dele, entendeu? O fisioterapeuta vai preso. Eu acho muito pertinente a nossa conversa mesmo, Ri, porque é mais complexo só do que o sim ou não. Porque eu entendo, principalmente eu, como cozinheira, óbvio, mas como fitoterapeuta, entendo perfeitamente o poder que a gente tem no que é o servir. O nutrir alguém, indiferente do que é que seja. De verdade, a gente pode matar pessoas. Por isso que em cozinha existe um responsável técnico. É super sério. Mas fato, a gente ouve toda hora, como, sei lá, ouve gente dizendo que eu cresci apanhando e tô aqui. E geralmente essa pessoa tá lá cheia de problemão. Né? Tem coisas que a gente fazia antes que não dá para continuar fazendo. Mas isso não significa também uma lei injusta que propõe algo que não se cabe, generaliza, não dá espaço para quem vai fazer bem, não tem a ver com uma instalação de milhões necessariamente. Não tem a ver com essa possibilidade do que é o elitismo da sabedoria, do que é os reptilianos comandando o mundo, e a gente seguindo. Então, essa mudança de paradigma... social maravilhosa. Imagina só o MST, que são os maiores produtores de orgânicos do mundo, produzindo remédio. Perfeito, Ri. Perfeito, e concordo plenamente para o que vai ser até essa régua do cultivo de maconha no mundo. O Brasil entrar para isso
mesmo, assim, transforma a relação de cultivo no mundo todo. Né? O fato da gente ter outro terroir e ter uma grandiosidade né, do que é o conjunto ecológico no país, que atende muitas cepas, né, muitas relações de combinação do que é a genética com o que é a proposta de cultivo. Então, provavelmente... Por falar nisso, você começou hoje o dia com uma provocação maravilhosa. Existe maconha brasileira? Várias pessoas falaram, existe tal, tal, tal. Vai, vamos falar o nome de algumas. O que mais ouço, assim, né, hoje é essa cepa degusta, como se fosse uma cepa brasileira. Mas antes da gente começar a falar isso, é muito legal os dois âmbitos do que é a maconha brasileira, né? Porque olha o que eu quero dizer, Ri. Então, a gente está no processo de regulamentação que hoje ele existe, a maconha é regulamentada no Brasil de alguma maneira, né? E essa regulamentação toda errada e estranha, mas existe. Começou em 2015, a gente está no meio dela. Dentro dessa regulamentação, a última canetada que existiu, que é a vigente, é a RDC lá do final de 2019. Nessa RDC mesmo, eles deixam super claro, até a forma farmacêutica que pode ou não. Eles deixam claro lá o quanto não pode, sei lá, pomada, ou o quanto não pode a flor. Deixam claro lá. Hoje, o que você mais vê no mercado, tal do mercado, é pomada sendo vendida. Hoje, não saiu as primeiras importações de flor? Não foi permitido, não existe agora essa. É como se fosse essa vista grossa, não sei nem como chama isso. E as coisas Não, vão acontecendo. falei com esse advogado. Eu falei com esse cara, que é um camarada de Curitiba, que chama Diogo Maciel, que falou assim: eu quero que os meus pacientes todos tenham a maconha que eles quiserem, da forma que eles querem. Quer plantar, planta, eu faço um habeas corpus, quer importar, importa, eu faço um habeas... Então, tem gente recebendo flor da Califórnia, Tem. entendeu? E aí essa conversa, né? Então, existe então, a maconha está regulamentada, existe a maconha brasileira? O que é a maconha brasileira que está voltada para o cultivo de pessoa física, do que esse monte de HC que paciente está dentro de casa fazendo. A Anvisa aí não tem nada a ver com isso. Ninguém vai bater na sua porta e querer saber o que tem na sua geladeira. Agora, se você abre a porta da sua geladeira para receber outras pessoas, Aí sim, a coisa já muda. a A coisa responsabilidade já muda. é. Perfeito. E é desvio Perfeito. de realidade, no meu caso. Exato. Adoro como você é assumido. Eu não faço isso, eu não faço desvio de finalidade. A minha maconha é minha, não dou, não vendo, não troco, não alugo, não empresto. Perfeito. Perfeito. O que é também, claro, esse nascimento em desobediência civil para avisar o governo e transpor esse caminho e conquistar uma permissão coletiva para várias pessoas fazerem em conjunto no mesmo espaço, acho um caminho super válido. Mas a discussão então, a gente tem a cannabis regulamentada, a gente até existe a maconha brasileira. A minha maconha é brasileira, ué. Por mais que a genética ela vem na origem, plantou aqui, nasceu terroir aqui, as primeiras mudas, ou que seja uma F1, F2, já é a maconha brasileira, a maconha É, nacional. Aí, a instauração disso. não, mas você falou de outra maconha brasileira. Você falou da manga rosa, Perfeito. você falou do Da rabuda. Degusta, Santa Maria. Então, aí, que é maconha brasileira, Amazônia, tem alguma. O Chante da Sense Seeds veio aqui buscar a manga rosa, rabo de raposa, bucha, não sei o quê. O pessoal que está aí na live, fala os nomes de maconha brasileira aí. A gente tem uns bancos agora dedicados a só
desenvolvimento de cepas nacionais, né? O que eu percebo e eu acho super interessante é muito do que é semente sem procedência, então as genéticas de prensado, as genéticas que rodaram o Brasil, na cruza com essas genéticas de proeminência europeia, cheias de carteirinha, né? Essas genéticas de estrelinha, na mistura das genéticas do prensado, isso é muito legal. Pô, bicho, o Emílio cultivava um aí em Teresópolis, sei lá onde que ele tinha um, chamava Suruba na Serra. Que nome! Que nome! Era uma cruza de um monte de coisa que ele não sabia o que, que era, entendeu? Ah, muito bom o nome! Ah, ótimo, ótimo. Tem uma outra coisa, assim, que é legal da gente conversar, né, em tudo isso. A gente então fala do que é economia, a gente fala do elitismo da sabedoria, a gente fala das pessoas decidindo pela gente, a gente fala do que é o tal mercado, cena nacional, regulamentação no país, o que é a maconha que existe aqui. E o que é a manipulação dessa coisa toda através de fake news e informação barata, onde o maior interessado só fica confuso, Ri. Eu só vejo confusão mesmo, assim. Até para o que é, como você disse, esse advogado do Sul dando a letra real para os pacientes, né? Até o que é entender o processo da regulamentação a partir dessa construção dos pacientes, dos convivas, no primeiro alicerce, mas os pacientes que saibam aonde procurar. Porque o paciente não sabe nem o que fazer, e acreditando que se a maconha medicinal vai ao consultório de um médico e o médico não consegue explicar real as vias Não de sabe, acesso, porque não acaba sabe. porque não sabe. Perfeito. A gente acaba fortalecendo esse primeiro degrau aí, feito de bloco vazio, de bloco que quebra, feito de ar. É algo que a gente deixa à disposição de quem não sabe, de quem Não. não conhece muito bem o riscado, né? Gilberto Então. Castro. Gi! Eles estavam aqui hoje, ele e a Drica. Fiquei super feliz com a visita. Adorei a visita dos dois. Passaram um dia aqui gostoso, almoçamos juntos, foi muito bom. Estou esperando você e o Pedro agora. Eu gosto muito de receber as pessoas aqui, até para isso, sabe, Rio? Que é a gente mostrar uma maneira de cultivar cannabis que tem muito a ver com o cultivo de Drica. alimentos. Ai, Drica, muito a ver mesmo com o cultivo de comida e o que é a agroecologia, né? O início da nossa conversa, essa informação que você trouxe, né, do que seria hoje essa votação aí de agrotóxicos, vale muito para o que é a maconha também, né? A gente vê esse mercado que nasceu estranho, porque aí a gente fala mercado mesmo, para o que é É. ilegal e para o que é o tráfico. Né? Mercado é número, né? E olha, Exato. olha o número. Foram 372 deputados que votaram sim para a PEC do veneno e 71 que votaram não. Quer dizer, 371 assassinos envenenadores no bolso desse mercado sujo e 71 defendendo realmente a vida dos brasileiros. Entendeu? Entendi, entendi. Fico tão indignada quanto você e ainda com certa compaixão, inundando o meu coração para o que essas 300 pessoas, provavelmente muitas delas, nem sabem direito o que fizeram. Porque estão lá ainda representando o público sem nenhuma noção do que é fazer política, sem nenhuma noção da importância do que outras, provavelmente, com uma noção bem clara do que está fazendo e se esforçando até para aumentar esse lucro e dane-se o próximo, não importa. E eu fico muito tocada mesmo de entender essa problematização num passo anterior de tudo isso que a gente está conversando mesmo, para o que é o torpor e essa sedação do brasileiro, acredito, há 100 anos, 500 anos a gente vem como explorado, né, como invadido, Eu mas chamo isso de
de couro duro. A gente vai apanhando, 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 apanhando e vai ficando com o couro duro, né? A ponto de agora tá a maior polêmica, porque aquele imbecil foi falar que tem que ter um partido nazista e aquele outro nazista, Kataguiri, falar que, enfim, nazistas, né? E isso não, assim, provocar indignação de 71 só, não de 371, entendeu? Perfeito, perfeito. É revoltante mesmo, é revoltante. O que eu fico um pouco envergonhada, além de lotada de compaixão, que algo há na nossa responsabilidade da cocriação, do que são essas pessoas lá, e a gente está dizendo de um ano de eleição, né? Então, essa relação de empoderar, eu acho muito importante, Ri, e a gente retomar conversas para o que é esse passo anterior, para o que É é o indivíduo, para o que é a educação. estudar história, estudar história. A gente está falando de ler, de ler. Hoje eu estava falando com meu amigo juiz Luiz Carlos Valois, e ele falou exatamente que em 33 começou, em 1933 começou essa história do nazismo e a coisa foi a religião e tal, misturar e demonizar comunismo e minoria e raça superior e tal, até que, pum, teve o golpe do nazismo. E a história se repete. A história se repete e eu estava falando com ele que a gente insiste em repetir os mesmos erros, de não se revoltar antes, entendeu? De não tomar as rédeas desse pangaré antes. Eu tenho uma coisa aí, eu vejo muito isso acontecendo agora, né? Muita gente que ah, nem, Olha o cara nem, falando nem aqui, ó, falando uma coisa. Isso é o Grower Jar Club falou. Isso é o resultado do silêncio dos bons. é, Muito obrigado, cara. é, é, é isso mesmo. E não só do silêncio, mas também da ação. Porque eu percebo, Ri, a gente precisa praticar. Precisa mesmo, como algo compulsório. E praticar primeiro esses valores de ética universal, que não são considerados valores sociais, são considerados valores espirituais, religiosos, né? Como, repito, amor, compaixão e tudo mais. Quando a gente extrapolar essa ideia na regra, isso realmente é a regra básica do viver na Terra, muita coisa já não tem nem ponto de partida, não vai nem seguir para o acontecimento, né? Então, Tá, esse tipo de conversa não existe, porque o que baliza primeiro é aquilo, o que é o sucesso. E o sucesso hoje ele é mensurado através do poder externo, né? Se você quer ser feliz, você é considerado pária. Se você não sai atrás de correr e produzir e competir. Só que isso é relativo. O que é felicidade para alguém que vive em Wall Street? O que é felicidade para mim aqui no mato? O que é felicidade para aquela pessoa da bancada dos Rico, 371 lá que votou a favor? nosso amigo Rico Tolomelli me chamou a atenção para isso uma vez. Ele falou assim: Dick, qual é o animal que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana? É isso, Ri. É isso. O que eu percebo é que tá caindo. Essa ideia tá caindo. Muito estudar história é super legal, que a gente desperta para um monte de coisa. Por exemplo, essa conversa toda que a gente está aqui, as próprias relações do produto nacional bruto e o produto interno bruto passam a valer para o mundo todo com a construção da ONU. A ONU ela é construída depois da Segunda Guerra Mundial. Muito do que acontece ali tem a ver com a reconstrução dos Ele é países. secretário da ONU. Muito legal você falar isso. Sabe quem é? Ai, que gostoso conversar com você. Que gostoso. Catalunha. Que Catalunha, gostoso. que é um estado independente, gente. Não engulam essa de que a Catalunha é da Espanha. Catalunha é a Catalunha e ponto final. Vai, mete lá. Tudo É isso começou com a mesmo, construção perfeito. da. Quando a gente percebe que muitos dos valores que a gente arrasta para frente nasceram de uma maneira estranha e super questionável,
continuar replicando e repetindo coisas, ignorando a jornada criativa e essa força que o ser humano tem de inventar e reinventar constantemente, ao meu ver, é o maior engano. Realmente o maior engano que a gente segue. Quando a gente para pensar que muito do que existe aí hoje, principalmente em relação à regulamentação da maconha, tem a ver com aspectos da obsolescência planejada, da grana mesmo, de pessoas querendo tirar da frente algo que funcionava mais e melhor do que o que elas faziam. Junto com essa relação de superioridade ou inferioridade, de alguém ser melhor ou pior do que o outro, sendo diferente. Então, se você faz essa maconha aí, eu quero me sentir melhor, eu vou demonizar e incutir o valor do mal em algo que você faz, que é diferente de mim, e não pode. Essa reformulação da coisa toda tem muito mais a ver. No plano da pauta identitária. Você colocou a maconha agora no plano da pauta identitária. Porque e é gostoso de perceber esse burburinho inteiro desvelado da planta. Quanto mais a gente fizer e vincular tudo nesse todo mesmo, não deixar ficar compartimentando e separando. Porque aí a cannabis medicinal não está trazendo à tona tudo isso que a gente conversa tanto. Guerras, drogas, classicismo, o racismo, desigualdade social, o que é commodity. Poucos no mundo podendo realmente resolver a treta de fome e abrigo. É indignante, revoltante mesmo. Mas eu volto para o que é a relação da ação prática. Então, primeiro, é um questionamento, um entendimento do que faz feliz, o que é o sentido de sucesso, não só para cada um, mas para o que é a família humana. Né? E a gente entender essa relatividade sem julgo, sem o questionar. E o fato, Ri, que eu concordo total com o nosso amigo Rico, que o sentido da vida relacionado a um trabalho remunerado tá um pouco obsoleto. Já não é mais a vibe. Não é mesmo mais a vibe. Porque a gente entende muito mais da gente mesmo fora do que é o poder externo. Não necessariamente as pessoas querem acumular ou conquistar o que é mensurável. As pessoas querem, sei lá, fazer sexo com pessoas do mesmo sexo. E essa é a receita da felicidade, não a Ferrari. As pessoas querem... Entende onde eu quero chegar? Só que isso, ao que era uma regra da pauta normal e comum, que é absurdo, porque isso não norteia nada, hoje está em questionamento. Então, em tudo. As pessoas me questionam por que falam maconha. Porque tem que ser cannabis, porque maconha remete a algo que é a mesma discussão sobre o que é favela ou favelado. Então, porque se a gente fala da favela no Morumbi, a pessoa dá o endereço sem dizer exatamente se é o prédio ou se é o barraco, ela mora no Morumbi. Se for branco, vai passar, vão achar que é rico. Agora, se for negro e dá o endereço do Morumbi, já está datado que é da favela. E o que é essa... é como se fosse o estigma vinculado à maneira do que a gente fazia em prol exatamente de tudo que a gente não quer fazer mais, só que continua fazendo. Então, é o silêncio, é o não uso de certas palavras, é o não questionar em si mesmo o que leva ao uso da maconha, ou por que tem a maconha. Porque, posso te dar vários exemplos, né? Mas hoje a gente vê do que essa guerra às drogas, um monte de branco que pode agir assim, fortalecendo o tráfico através de HC, por exemplo, e desviando função, como você falou muito bem. E agindo da mesma maneira que agia, se valendo do processo da regulamentação por isso, pessoas que são intencionalmente traficantes, porque não tem outra intenção que não seja o ganho de grana. E olha, eu não coloco esse ganho de grana como um pecado, porque todo mundo tem que fazer a sua vida. Gente, perfeito. vender Perfeito. vender abacate, vender tomate, vender uma outra planta psicoativa, o café, ou vender a
Exato. Só que isso não, não vinculado à marginalização e não vinculado aí, então, ao engano do que é medicinal. Porque então eu vou ter que travestir e, a situação sem a aceitação disso. É Olha, fake, né? se você for baixar a hipocrisia mesmo, querer baixar essa hipocrisia generalizada, hoje de manhã eu estava assistindo, você está tomando alguma coisa numa xícara aí, mas eu estava assistindo de manhã o Jornal do Rio, estava o Fachel e aquela menina com uma xícara de café, chamava Café Jornal Café do Rio, entendeu? E o cara passa o jornal inteiro bebendo café, se drogando, porque café é uma droga. Exato. Não é? Perfeito. Sim. Então a gente vai ter que dizer que eles estão fazendo apologia ao consumo de drogas no jornal da TV Globo da manhã. Entendeu? Perfeito. Porque no frigir dos ovos, cafeína é uma droga. E muitas vezes, e dependendo na complexidade que a gente pode colocar no papo aqui, mais perigoso para certas pessoas do que a própria maconha, que não é perigoso para ninguém, né? Ou várias outras drogas. E isso é muito. Olha, tudo que a gente está conversando cai nessa frase que você dá, do que as pessoas não sabem exatamente o que é, não sabem exatamente o que pode causar, mas se é regulamentado, todo mundo usa, tudo bem. E realmente, eu vejo muitos pacientes com seríssimos problemas e desequilíbrios de saúde por causa do consumo exacerbado, seja de café, seja de açúcar, ou vou além, tabaco, álcool e tudo mais. O que a gente entende é que existe sim uma regra. E é muito capcioso, porque café é bom para a saúde, mas você precisa seguir um limite específico, sendo entendendo também o que é já em Diferente você, né? do O que é veneno, pré-existente. está na dose. Perfeito, perfeito. Agora, se já existe uma regulamentação que não fincou o estigma antes, essa regulamentação ela já é, então isso nem existe, né? Não, nem se traz para discussão, muito pelo contrário. Né? Né? Muito pelo contrário, o que você falou, tá lá o apresentador tomando café. Eu tô tomando um chazinho, porque já é tarde para tomar café essa hora. Jogando de noite, na frente das câmeras. O meu chá é sem cafeína. Eu não estou me drogando. Não tem nem açúcar. Mas eu vou agora me drogar porque eu vou usar maconha com você. E olha que legal até a gente falar sobre isso, porque dentro de todas as nossas conversas rizomáticas, assim, um mote fica voltando. Então, do que é o silêncio, como que a gente pronuncia a utilização da cannabis de maneira não excludente, como que a gente faz ela valer de verdade para todos. Ela tá como ferramenta para a guerra às drogas, mas não da maneira que veio até hoje, como uma ferramenta talvez até de dissolução da guerra às drogas dessa maneira hipócrita, absurda, Eu vou te lobista, capitalista. colocar uma aflição minha. Muitas pessoas, amigos até que eu considero e respeito, vêm falar para mim, cara, muitas vezes o teu discurso mais afasta do que traz. Por quê? Você é muito irado, você está sempre fumando um baseado, você. Aí, aí, por um lado, eu falo assim, não, se eu quiser ser pragmático e resolver o problema, eu realmente tenho que botar um terno, não falar palavrão e fazer a coisa desse jeito aí. Mas Querido. isso seria hipocrisia. Isso seria agir de forma a realmente achar que o fato de eu fumar e soltar uma baforada me transforme num ser abjeto e bandido e fora da lei. Perfeito. Então aí, quer dizer, a Que minha legal. aflição foi embora, claro, foda-se. Mas, mas é por isso que eu faço desse jeito. Pessoas que falam para eu
me maquiar e sorrir e falar, não, estamos aqui com a cannabis. E eu gosto de você do jeito que você é. Tem uma força grandiosa, grandiosa mesmo, porque Ó, traz uma atenção com a força devida. É de fazer barulho mesmo. Eu também gosto de fazer esse barulho. Tem uma coisa só, uma coisa que eu digo a você e que eu vou dizer ao resto da nossa vida de amizade. É a gente tomar um pouco de cuidado com linguagem ofensiva e o que de não fala verdade mesmo. palavrão. Não, não é um palavrão só. Não A é Marília tá necessariamente. falando que te ama aqui. Eu sei, eu sei. Eu também já sou só amor por ela. E tem algo, Rick, eu penso que assim, o que acaba afastando é que hoje a intenção mesmo é melhorar as coisas. E violência em nenhum aspecto é bom. A gente erra muitas vezes tendo uma linguagem um pouco agressiva que não condiz com muitos lugares de fala, condiz aí com poucos. E você acaba também, sem querer, óbvio, porque cada dia que eu te conheço mais, estou vendo, estou percebendo, entendo a sua alma, e muito do que é um sistema de crença e um condicionamento geracional, mesmo, porque coisas que a gente nem discutia, caramba, como ia saber, entende? E me coloco nisso também, eu aos 42, um monte de coisa vacilona, principalmente de racismo estrutural. E eu, assim, toda cuidadosa, muito cuidadosa mesmo, já tomei várias solapadas. Eu tenho duas pessoas muito queridas para mim que são negras que me cancelaram. Porque eu não consegui explicar do jeito que eu deveria, não consegui de bate-prima já falar: ah, isso aconteceu porque eu sou branca, eu dei sorte porque sou branca, nem percebi que eu não falei, nem percebi que eu. E a gente. É assim, caramba! O que eu quero é o outro lado, com muito amor, falando: eita, se liga, isso aí que você tá falando é nada a ver, esse jeito de expressar não tem mais nada a ver. Olha, isso você acaba dizendo contra essas pessoas aqui, slow down devagar, mas também não quero 10 pedras jogadas para cima de mim aí, com. Olha, eu acho que quando você fala, né, você, Tabata, com a sua personalidade, quando você soltar ou solta um palavrão, é realmente uma pontuação muito firme, entendeu? Será uma pontuação muito firme. Você nunca falou, o máximo que você falou para mim é seu bobo. Porque eu acredito mesmo que a palavra é magia. E É. olha que importante, por eu ser assim, existe uma atenção muito forte em cima de mim. Muito forte, Ri. Muito forte mesmo. Eu gosto, eu quero isso. Mas eu sou falível, eu posso cometer erros. E gostaria que, se isso acontecesse, que me alertassem, dissessem, ó, tá, você vacilou nisso aí. Ri, eu te Mas admiro você não demais. vacila aí, não. Eu Eu vacilo em vacilo, várias coisas. quer dizer, Pra carambinha. Eu também vacilo, ainda mais no que é essa relatividade da vida. Eu falei para você, o dedo que aponta a lua não é a lua. E lugar de fala é ponto de vista, é de cada um, Ri. Entende? Eu tenho essa distância de lugar de fala na minha família mesmo. Para os meus irmãos, para minha mãe. É assim, entende? Cada é um é assim, cada um. É assim que é. O lance é a gente conseguir, numa boa, conversar o que são essas relatividades, né, as visões diferentes, e formatar na mistura dessas visões um algo mais próximo da Lua. Porque aí é integrando, é na mistura de todo mundo que a gente chega um pouco mais perto do que de verdade pode ser uma realidade universal, né? Então, sei lá, e em tudo isso, Ri, qualquer fato de ser maconheiro já vão te vincular, sei lá, você ser burro, ou não tem neurônio, ou é preguiçoso, né? E essa não, mas junção de palavras e essa você categorização. tem maconheiro burro, idiota, tem maconheiro nazista, tem maconheiro bolsonarista. Maconha não exclui ninguém de pecado e nem coloca ninguém no inferno. Perfeito, perfeito. Perfeito. E essa relatividade, essa visão empática e compassiva, ao meu ver, é o que mais tem urgência hoje. É o que a gente mais precisa. Então, justamente por isso, se você
como figura pública, você como formador de opinião, você que manja pra caramba da cannabis, que um monte de gente ouve, puder, não é pegar leve, rir, não é nesse sentido, caraca, a sua personalidade é deliciosa, saca? Mas puder de verdade entender o peso do que você pronuncia, como magia até. A palavra é a macumba, é a magia, é oração, é orar na ação mesmo, é fazer acontecer. É o verbo. E a gente está começando a entender melhor o que é a criação através da palavra, no próprio acordo da sociedade. Como você diz, é, falando em gramática, é muito mais legal ser verbo do que ser adjetivo, né? É, é. E você tem, claro, a sua personalidade é assim, explosiva e deliciosa e toda. Vá! Eu gosto muito, amigo. Me sinto super bem ao seu lado. E nunca, em nenhum momento, nunca mesmo esse pouco tempo ainda da nossa amizade, que vai pro eterno infinito, você se ofendeu ou se sentiu mal quando eu falei, pô, Ri, não fala assim. Muito pelo contrário. Você na hora vai pedir desculpa, você muda a palavra, você vai e fala, ô, isso é mó legal, Ri. Entende? Se ainda fosse você como escrachado e desrespeitoso e não tivesse espaço de mente aberta e coração aberto, Ri, eu não ia estar aqui. Eu já fui bem educado, já teve uma época. Você é bestinha mesmo, hein? Oh, Meu amigo. Vamos falar de eu maconha. queria falar sobre aquele assunto que você deixou pendurado. Qual? A gente pendura uma lavanderia inteira. Qual das palavras? Na nossa última live. Você lembra? Assim, fim. disso a gente vai falar na próxima live. O que era mesmo? Me dá uma rememoriada de cabeça. Livro na mão. Eu tava com um Eu livro sei que na aquela mão. hora que eu te liguei, você estava lendo a coisa. Eu acredito que foi sobre biologia das emoções, a gente falando sobre corpo, mente e espírito. Que tem algo, Ri, que é muito legal da gente conversar sobre a maconha, que é essa grandiosidade do que acontece na nossa mente e no nosso espírito, energia, alma, que traduz no corpo físico, que tem a ver com o tal do efeito colateral psicoativo, que tem a ver com o que a cannabis traz para além do que a tal chave fechadura do sistema endógeno, endocannabinoide. Né? Ó, então eu tenho para você a solução do seu problema. Qual é? Qual é? Eu fui, em 83, para o Acre. Fui para a Colônia 5000. Fui lá no Santo Daime. Tomei o Santo Daime lá. Que legal. E fiquei lá 15 dias. Foi uma experiência inacreditável. E eu comecei a juntar essas coisas que você estava falando agora, até onde vai a inteligência, a ação, de que forma isso se junta com o espírito e as forças universais e sutis. E aí eu vi que o efeito da cannabis, do Santo Daime, eles falam trabalhar com Santa Maria. Quer dizer, quando você está com a maconha dentro de você, com a Santa Maria dentro de você, você está fazendo um trabalho mediúnico, digamos assim, espiritual, de alguma forma, que te coloca em contato com esse universo todo. Então, assim, a unicidade desse processo todo, vamos ver se eu estou sendo meio cabeçudo aqui, a unicidade desse processo todo aqui se dá através do sistema endocannabinoide. Eu super... com Santa Maria. Nossa, super
acredito, compro essa ideia e estudo um monte para entender que talvez seja o caminho que a gente realmente desvele para o entendimento do que é o sistema endógeno. Quando a gente fala sobre o sistema endocannabinoide, não tem como não falar sobre neurotransmissor, o que é o tal do neuropeptídeo, né? E aí óbvio, né, estudar significa mergulhar. Quando você vai estudando o sistema do canabinoide, ainda mais eu não sou médica, então tudo que é jargão, né, todo o processo de entender o jargão para entender a maconha mesmo, te leva a uma estrada um pouco não distante, complementar, que vai tangenciando o que é a maconha, que não tem como não entender. Então não dá para falar de sistema endocannabinoide se eu não falo neurotransmissor. Se eu falo neurotransmissor, eu tenho que ir atrás de sacar um pouco melhor o que é isso que a gente estava comentando lá na outra live, que é a biologia das emoções. Eu vou... Esse aqui, ó. Energia sutil. É o quê? Essa energia sutil. Isso, isso. E do que é sutil e que a gente materializa. Quer ver? Eu vou ler um pedacinho dela aqui. Essa pessoa, até falei um pouco, a gente começou a falar dela, ela chama Candace Pert. Ela é uma neurocientista. Ela que descobriu o receptor opioide, como faz o caminho da endorfina dentro da gente. Disso, início dessa descoberta deu todo um caminho para o que é o entendimento de todos os neuropeptídeos. Ó. Neuropeptídeos. Neuropeptídeos, neurotransmissores. Então, o que é legal da gente entender é como que se relaciona, então, tudo isso que a gente diz que é imaterial, que é o tal do sutil, a mente e o espírito, a energia, como que isso manifesta coisas no corpo físico, né? Ó, ela dando uma fala dela, tá? Mas, contrário à crença do paradigma reinante, o corpo não existe só para carregar a cabeça. O corpo não é um apêndice pendurado no todo poderoso cérebro que governa todos os sistemas. Ao contrário, o próprio cérebro é um dos muitos pontos nodais ou de entrada na rede dinâmica de comunicação que une todos os sistemas: nervoso, endócrino, imunológico, respiratório e mais. Então a gente pode falar aí endocannabinoide. Isso se chama rede psicossomática. E os elementos de ligação que mantêm tudo junto são as substâncias informativas, peptídeos, hormônios e neurotransmissores, as moléculas da emoção. Aí ela fala, lá em 85, eu e o Michael propusemos a existência de uma rede psicossomática, mediada pelas emoções. Foi nessa publicação científica, junto com a nossa pesquisa anterior, sobre a conexão do sistema cerebral, endócrino e imunológico, que ajudou a lançar um novo campo conhecido como psiconeuroimunologia. Olha que importante que a gente está falando, Ri. Então, as coisas que essa mina descobriu lançaram uma nova vertente dentro do entendimento do que é a biologia, a neurociência e a psique, a psicologia. Então, acompanha. Para que se entenda essa rede psicossomática, é necessário uma nova maneira de pensar a fisiologia. No conjunto mental do paradigma reinante, usa-se o termo psicossomático de maneira pejorativa, como se os sintomas fossem falsos e não merecessem atenção no tratamento. Afinal, eles não podem ser reais, porque estão todos na cabeça. Mas na nova visão da medicina e do bem-estar, um estado psicossomático é a base de uma abordagem nova para curar doenças, para se sentir bem emocionalmente e para criar uma realidade diferente e mais desejável. Sim, os sintomas estão no corpo, mas também estão sempre na mente, consciente ou subconsciente. A mente e o corpo não estão divididos em dois. Portanto, aquilo que acontece em um, acontece no outro também. Esse é o princípio fundamental daquilo que chamo de fisiologia do novo paradigma. Então, essa mina, junto com o Michael, que é o marido dela, e vários outros profissionais que ela esteve junto, né? Ela lançou muito paper, tem muito trabalho, vários livros.
ela traz para a gente um dos princípios mais deliciosos para a gente usar no que é a junção dessas frentes de excludência que a cannabis tem. Então, ou é recreativo, hedonista, prazer, ou é medicinal, ou é religioso? Não. É tudo. E ela deixa isso muito bem claro. Ao ponto de partida, eu coloco uma informação. Aí nós vamos fazer a brincadeirinha. Eu coloco assim, ó. Se eu fumo maconha, praticamente de maneira automática, eu tenho sensação de bem-estar. É claro que eu estou dando uma informação bem geralzona, né? Depende da maconha, é melhor até não fumar e se vaporizar. Tem muitas informações, né? Não dá qualquer maconha cheia de agrotóxico, talvez não seja assim. Né? O mercado ilegal, com muita energia vil, com intenção de ódio, talvez você se sinta mal também. Né? Isso é uma coisa, é um ponto muito importante na maconha que se consome. A energia que ela vem carregada com. Entendeu? Isso não é uma. É uma Não. energia que existe. Sim, e é comprovado. Tudo que eu falo, e às vezes fica muito etéreo, parecendo papo místico, Pois esotérico, é, mas papo não. etéreo. Mas não é, Ri, porque como a gente fala de coisa complicada, e a É. maconha é cheia de preconceito mesmo, tudo eu tenho que ter um livro. E um paper, e uma prova, e saiu não sei aonde, e na lei não sei do que, e no lugar não sei. Não tem como ter fala rasa. É impossível. Porque é toda hora alguém me questionando, apontando o dedo, dizendo: aonde, mocinha, você viu isso? Quem que disse? Mas não é bem assim, porque eu, médico, ou eu, advogado, ou eu, governo, ou eu, padre, sempre tem alguém nessa relação de embate e geralmente violenta, apontando o dedo, né? Da onde vem, quero ver o paper, quem que disse, já tem grupo de controle, cadê o protocolo, como que se prova, como que não prova. Então, tudo que, mesmo parecendo papo místico, hippie, esotérico, religioso, é material científico. Tudo que eu estou conversando e falando Não contigo. tem comprovação científica. Tem! Tem! Pode não ter a comprovação científica com o tempo aceitável por alguns profissionais, alguns governos, algumas pessoas, mas tem. Tem comprovação científica da maconha hoje. Acredito, na velocidade dos últimos 5 anos, a gente construiu muito mais comprovação a favor do que os 30, 40 anos anteriores. Nós temos um Conselho Nacional de Medicina, né? No Brasil, né? Que supostamente são as mentes mais científicas, são as maiores sumidades do país em relação a todas as condutas que, de certa forma, vão estabelecer uma felicidade geral da saúde do país. E essas mesmas sociedades, CRM, como é o CFM, Conselho Federal de Medicina, CFM. CFM, e receita esses remédios que viciam, que transformam o seu cérebro num omelete, quando cientificamente está provado, entendeu? E são, eles até escrevem na bula para dizer que, ó, eu estou avisando, isso aqui que eu estou vendendo para vocês é uma M, como diria É, você. é um cocôzinho. É um excremento. Obra. E não, e muito legal a gente entender tudo isso, porque, ó, é claro que um assunto vai puxando o outro com muito poder, principalmente ao que é comprovado cientificamente ou não. Eu acabei de ler o livro de uma pessoa dizendo que o que é considerado psicossomático vem numa resposta do corpo, subconsciente ou inconsciente, do que pode ser considerado estado mental e estado de espírito. E isso vai te dar uma substância A ou B no seu organismo. Fato, né? A gente hoje Quando tem é a maioria. psicossomático, as pessoas falam, não, isso é psicossomático, entendeu? Como Isso se aí não fosse nada. é psicossomático. Quer dizer, Perfeito, você está inventando. Né? E perfeito. claro, estou inventando, estou inventando. Como é que a gente faz para eu parar de inventar?
Ou além do que é isso, eu estou inventando a doença em mim por causa do que está acontecendo na minha vida, ou que eu não estou percebendo, ou dentro da minha mente, ou que é essa troca de energia com o mundo. Porque se tem uma pessoa ao lado gritando Eu ódio. comi algum tipo de veneno que causou interrupção de alguma dessas ligações aí que você Perfeito. fala muito bem o nome das chama, entendeu? Das peptoplanídeas. Neurotransmissores. Não, sim, não, sim. E ainda mais desse jeito, né? E quando a gente começa a perceber que exatamente o que vem de informação rasa, barata, acaba até podendo ser fake news, tem que tomar cuidado, porque ainda pode ser que não seja verdade. E a maconha tem muito disso, né? A gente Ao absurdo de dizer que eu acho que a medicina alopática é superstição, não tem comprovação científica. Porque nós, seres humanos, lá vamos na história, que é sempre bom lembrar a história. Há 12 mil anos atrás, antes da Revolução Agrícola, quando o Homo sapiens era um caçador e coletor, a dieta dele era variadíssima, ele comia um dia uma coisa aqui, andava mais um pouquinho, comia outra coisa lá. Nessa época aqui, inclusive fazendo um parênteses, a gente dividia as cavernas com alguns macacos, né? E tinha uns macacos que eram os macacos bonobos. Não sei se você já ouviu falar nos macacos bonobos. São macacos que resolvem tudo na base do sexo, do amor. Então, assim, eles não disputam comida. Eles fazem sexo e partilham a comida. Eles não disputam a fêmea. Eles fazem sexo entre os dois e depois vão lá e transam os dois com a fêmea. E o ser humano estava ali perto, né, vendo aquilo, mas infelizmente não seguiu essa raça de macacos, seguiu a outra raça, os bolsonobos, que eram macacos briguentos. E, Ai, eu fiz uma atenção plena. Ai, não, mas naquela época que a gente não. Pois é, naquela época a gente não tinha doença, entendeu? Porque a gente tinha uma dieta variada, a gente se movimentava. Na medida em que o homem começou a se fixar e dominar e tentar domesticar plantas, ele ficou ali sentado protegendo a plantação. Então, ele já criou aquela coisa, o sentido da propriedade, né? E o sentido da propriedade começou a crescer uma barriga e ele começou a adoecer, porque ele estava lá e ele não queria que os inimigos roubassem a colheita dele. Ele estava lá e ele estava descansando, entendeu? Enquanto ele via e não espantava os passarinhos, né? Isso eu vi que foi aí que o homem perdeu. Quando ele começou a encarar a terra como propriedade dele, ele começou a perder a união dele, a unicidade dele com o planeta. Hoje eu li uma coisa muito bonita da Gene Papos que dizia assim: o homem não é dono da terra. Nós não somos donos da terra. Nós pertencemos a ela. é isso mesmo. Nós Exatamente. somos dela. É. Então, enquanto a gente não voltar a ter essa coisa, porque de repente a gente virou um vírus para a Terra, né? Sim, sim. Eu gosto muito essa pessoa aqui. Deixa eu até achar uma coisa que eu quero te mostrar. Esse livro é um compilado, esse livro Gaia, e tem são vários textos de várias pessoas legais, vários biólogos, pessoas incríveis. Tem essa mina aqui chamada Lynn Margulis. Não sei se é assim que pronuncia, mas estou aportuguesando. Lynn Margulis. Ela fala uma coisa que eu gosto muito, que a gente é a resposta do pensamento de Gaia. A gente é a resposta do pensamento da Terra. E essa resposta ela é entrelaçada. Ao passo do que a gente oferta é o que a Terra devolve. E quando É a o que ela... gente
Perfeito. E quando a gente começa a entender um pouco mais sobre essa relação a gente na natureza, a natureza na gente, a gente como um todo, e essa não diferenciação do que é a utilização de uma planta e qual vai ser a funcionalidade que a gente vai dar a ela, indiferente à propriedade. E ela está à disposição, a inteligência vegetal selecionou na gente também o processo de sobrevivência, né? A uguá da maconha ter feito isso com a gente. Ela está aí na Terra ainda e a gente tem o tal do sistema receptor, né? Que a Candace explica muito bem do que é chave e fechadura e Então, o que disso, né? quem domesticou quem? Perfeito, exato. Né? E essa visão integrativa no holismo, é o que sempre existiu. Eu concordo plenamente com o que você diz. De alguma maneira, a gente transformou a jornada criativa para talvez estar aqui agora falando na internet muito válido. Não dá para ser determinista das infinitas possibilidades e imaginar que todas as outras seriam melhores que as nossas. Poderiam, das infinitas possibilidades, várias outras piores do que a gente está vivendo. Assim é. Cá estamos, assim é. Dentro do que aconteceu até agora, um monte de coisa é nada a ver. A gente perdeu a mão. Não rola mais. Não é. Funcionou essa visão. Você comenta aí da Revolução Agrícola e do que pode ser depois todas as revoluções subsequentes até a Revolução Industrial e agora considerada essa revolução tecno-digital, sei lá, eu realmente entendo que tudo nos leva para entender mais do que não é material, mais do que o que a gente considera invisível e até desconhecido, desde o que são átomos e o acelerador de partículas, até aqui o uso da internet. Fato tem de melhoria, e aumentou a longevidade. A gente começou a entender como não morre de unha encravada, como que não, né, como não corta todo. Puxa, o que era sangria? Fazer sangria funcionava ao mesmo passo que não, e matou um monte de gente, matou milhões de pessoas. Ao passo que, entende? Até quando a gente entendeu o que é fazer um controle e o que é um grupo de controle e como que a gente compara coisas. Só que essa relação comparativa, muitas vezes, quem está ordenando o riscado, quem está ordenando a brincadeira do comparar, tá naquela ideia lá que a gente comentou no início. Não tá na ética universal, não tá na correção verdadeira do que oferta. Ela tem um motivo e uma intenção para fazer aquilo. Não só o bem-estar, a felicidade, a compaixão, o amor, que muitas vezes tem a ver com acumular, com ter lucro. Então, quando a gente pensa isso da ciência e quando a gente saca de verdade o que é um protocolo, como que constrói um grupo de controle, o que é a inferência, o que são principalmente os placebos e os nocebos. Que isso vai virar a conversa dos próximos 50 anos, Ri. Porque é a relação direta com o que é o neurotransmissor. E o que a gente faz através da palavra, de um sistema de crença e de uma programação em cima de alguém. Para o que é o controle hoje. Hoje a gente tem poucas pessoas do mundo com ferramentas intelectuais, sociais e financeiras comandando o restante das pessoas através da palavra, de costumes, do medo e da escassez. Porque se a terra não é propriedade, tem aí para todo mundo plantar, a relação do agrotóxico deveria ser um dane-se se a gente cair para dentro das praças, igual a Neide Rigo faz, uma pessoa que eu amo e sou fã. Que mulher especial, que ativista do bem-estar, da ecologia profunda, da sustentabilidade e da comida. Que mulher especial o que ela faz. E sai plantando em tudo quanto é canto mesmo. E sai ensinando as pessoas a cozinhar com o que for, do tal do punk, do que não é convencional. E a gente sabe cozinhar com tudo que nem é daqui. E acredita que ainda é do Brasil. Então, essa relação de questionar, de ir para cima. E, de alguma maneira, estamos melhorando porque tem internet, todo mundo tem a tecnologia da câmera para filmar, e existe a rede social para questionar, e tem o pai Google para consultar. E assim eu tô quase fazendo rap, com esse final A. Amigo, pensa o que eu quero dizer. E quando a gente começa a levar isso para o universo da maconha, e primeiro, o que é autoinferência, porque o que a gente mais vê na cannabis são os casos que dão certo, porque a pessoa passou a usar e entendeu que deu certo.
Ou a maconha não deixar preguiçoso e um monte de gente bem-sucedida e importante no país e pública dentro de armário. Armários com portas abertas e armários com portas fechadas, mas dentro de armários. Né? Então, tudo isso, muito, eu acredito, e volto toda hora para essa relação do espalhar a palavra do que é o pessoal. A gente extrapolando como a gente aprendeu, o que é ficar feliz, o que é diferente. Em tudo está essa pauta. Né? Em tudo está essa pauta. Sexualidade, classicismo, racismo. E que bom. Eu fico muito feliz, estou muito feliz de ainda participar isso na maconha. Eu acho que a gente conseguiu juntar várias coisas, assim, tipo, fechando. Eu quero dizer para você que a gente devia fazer uma live semanal. Amigo, eu adoro a ideia. Eu gosto muito da ideia. Eu gostei dessa brincadeira. Eu gosto do papo contigo. Então, mas eu acho que a gente hoje conseguiu assim fechar a questão da maconha, assim, a gente conseguiu juntar na mesma coisa, que ela está na pauta do racismo, ela está na pauta do negacionismo, ela está na pauta identitária, ela está na pauta da ciência e ela está na pauta de uma neociência que está aí se descortinando à nossa frente, que a gente tem que começar a perceber, que é a ciência da medicina integrativa, da medicina holística, de juntar o etéreo com o corpóreo, né? De juntar o espírito, finalmente conseguir, através da maconha, a gente conseguiu juntar essas coisas todas. Eu fico assim super feliz de novo de ter conversado com você. E a gente já está quase 1h30 e eu quero que você vá para as suas considerações finais. Eu vou. As minhas considerações são de felicitação, de alegria, de honra de estar aqui, de sim, vamos repetir semana que vem. Essa é a primeira consideração final. Eu vou ter 3. A segunda consideração final é questionar e procurar entender melhor como a gente vive, qual é o acordo do viver social, econômico, procurar entender melhor como você respira. Ter atenção na vida, sacar melhor das coisas, questionar com carinho, com amor, considerando a opinião de todo mundo mesmo, de todo mundo. Se a opinião própria for imprópria, aí sim é desconsiderada. Mas se não for imprópria, for só diferente, porque aí a gente tem muito para discutir sobre o que é próprio ou impróprio. Mas, se não for impróprio, dentro do acordo, da regra mesmo, porque eu repito, a maconha já é regulamentada no Brasil. A regulamentação começou em 2015. Tudo errado, tudo truncado, mas assim é. Assim foi no mundo inteiro. Todos os lugares a regulamentação começou e demorou 10 anos para acontecer. Gente, não assinam uma coisa num dia e no outro dia já é. Não funciona assim. E no outro dia veio um monte de treta para resolver. Eu ganhei um salvo-conduto aqui, só veio mais treta. Só veio mais treta. A treta principal, vou até reformular o que eu estou dizendo, né? Imagina, uma bênção, privilegiada, a sorte, repito, de ser branca, e a sorte dos advogados, essa possibilidade de intelecto, né? Noção de direitos, mas não parou, não acabou. Muito pelo contrário. Começou, puxa, uma outra estradinha que eu nem imaginava. E a minha última consideração é de que eu tenho muito orgulho de quem eu sou, Ri. Muito orgulho. Muito. De onde eu vim. Da maconha. De ser sua amiga. Eu nem sei explicar. De estar vivendo o que a gente está Eu vivendo. orgulho de você.
Eu tenho alto orgulho e alto amor. E eu sou muito, muito, muito abençoada em tudo, desde da minha origem familiar, do que é a ancestralidade, o que é o legado, a minha mãe, o meu pai, meus avós, meus irmãos. Não tenho palavra. Meus filhos, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, eles sacam tudo da maconha, Ri. Tudo, com muita clareza, com muita distinção, odeiam álcool, entendem perfeitamente o que o álcool pode proporcionar como um veneno da sociedade, saca? E que essa certeza, esse amor, essa noção da caminhada, tô num momento mó feliz, puxa, meio díspare até porque tudo que está acontecendo no planeta, mas que assim seja, que eu transborde de todas as dificuldades que todos nós temos na vida, mas que essa noção de autoconhecimento, de orgulho da caminhada. Tenho muito orgulho de ser maconheira. E, puxa, essa coisa de, não fala maconha. Não, você não é maconheira. Mas por que agora? Porque eu sou empresária, porque eu fundei a ONG de maconha medicinal. Não, de cannabis medicinal. Ou porque eu sou empresária que agora vai receber o fundo de muito dinheiro para 6 empresas, serão internacionais, as empresas da cannabis, da cena brasileira. Não, né, Ri? Não, né, Ri? Orgulho de ser maconheira mesmo. Mesmo. Então, olha, eu quero lembrar a vocês, Mob Dickers, que a gente deve se expressar livremente. Livre expressão vai até uma expressão que possa ferir a outra pessoa. A gente confunde livre expressão com ofensa, com políticas impróprias. Então, defender o nazismo não é livre expressão. Não. Não é. Mas Não. ser maconheiro é. Falar maconha é livre expressão. É isso, é. Mas nazismo, não. Nazismo de jeito nenhum. Agrotóxico, não. Agrotóxico, não. Racismo, não. Classicismo, não. Não. Homofobia, não. Não. Bolsonaro? Eu nem gosto de Não. falar esse nome. Para mim é igual falar palavras de baixo calão. Mas Bolsonaro não. Vamos colocar um reloginho nos seus stories, vendo quantos dias falta para a nossa eleição e quantos dias falta para acabar com esse estado de coisas que avassala o país. Um grande beijo para todos, fiquem bem. Com o apoio de Já, Mob Dick Show se despede.